para poder guiar esse povo, se instrui esse povo para ir para o que deve andar. Deus, muito obrigado. Te coloco ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Oh, glória. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Enquanto você está procurando Romanos 8, eu apresento os visitantes. Já apresentou? Os visitantes que nos visitam nessa noite. Deixa eu ver aqui, foi mais rápido o dia do culto. Está aqui Vinícius. Amém? São Vinícius. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo. Volte sempre. E se gostar, vai ficando aí com a gente, né? Em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 1. Eu amo esse texto. É um texto muito lindo. Que diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra que será ministrada. Fala conosco, Senhor. Usa-nos conforme a tua santa vontade, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar. Antes de trazer a mensagem, deixa eu ler rapidinho a escala. A nossa escala da semana. Na segunda-feira nós não temos trabalho. Na terça não terá o ensaio de Gideões, essa semana é livre. Na quarta-feira, dia 24, temos culto de doutrina a partir das 19 horas. Igreja, eu faço um chamado, amada igreja. Irmãos, a gente tem de 19 às 19h30, são 30 minutos de oração. São 30 minutos de oração, então é importante que a igreja se reúna em oração. Então venha orar. Você que eu abro uma exceção. Aqueles que trabalham, estão vindo do transporte, às vezes é complicado. A gente entende que chega 7h30, 7h pouca, mas quem pode estar na congregação às 7 horas para dobrar o joelho, orar pela sua vida, pela igreja, pela comunidade, para que o Senhor venha nos dar graça. A igreja está aberta a partir das 19 horas. Aliás, umas 18h50 já está aberta. Então, 19 horas tem culto de doutrina, culto de doutrina. Dirigindo esse trabalho está o diácono Aldo César. Na recepção, a diaconisa Antônia, a diaconisa Lucinei. Na portaria, o obreiro Laelcio. No som está o Davi Henrique. Todos os departamentos louvam. Os hinos que nós recomendamos a louvar no culto de doutrina são os hinos da harpa, mas eu não impeço que louve, se quiser, não tem problema. As oportunidades, no momento de ofertório, cabe ao dirigente, e na mídia a irmã Evinha, e pregando a palavra está a minha pessoa, pastor João. Antes de dar continuidade, eu dei abraço em todo mundo, faltou dar abraço no senhor, viu, diácono Edmilson, a paz de Cristo, meu irmão, eu nem tinha lhe visto lá no portão, me perdoe. Então, quarta-feira, 19 horas, nós temos culto de doutrina. Na quinta-feira, as irmãs já começaram a fazer esse trabalho de evangelismo. Eu louvo muito a Deus pela vida das amadas irmãs. Então, 14 horas tem evangelismo. Então, você que pode se juntar com as irmãs, se juntem para nós fazermos o evangelismo. Na sexta, dia 26, às 8 horas da manhã, temos consagração. Você que nunca veio para a consagração e pode vir, venha. Peço também perdão essa semana por conta de uma questão de informação, não foi possível abrir a igreja na hora. Ele veio, teve uns irmãos que ficaram aí na porta. Eu vou providenciar essa chave para que se faça. Só estou esperando os recursos chegar em mãos para mandar fazer mais uma chave para que deixe na responsabilidade do pessoal da sexta-feira. Na sexta-feira pela manhã, a missionária Helena dirigiu o trabalho, acompanhada, melhor dizendo, das missionárias, missionária Dolores, missionária
pastora Adriana, pastora Lívia, a diaconisa Josiane, diaconisa Suênia. Então as irmãs estão aí, missionária Helena dirigindo o trabalho. Cooperadora Elisângela, cooperador Amaro, né, recepção e portaria. Eu estarei no som e as oportunidades de louvor e alguma coisa fica em cargo da dirigente e a pastora Nívia trazendo a palavra de Deus. À noite, sexta-feira à noite, a missionária Helena também dirige o trabalho. Na recepção, a diaconisa Helena e o obreiro Lidiane, portaria diácono Edmilson, no som diácono Aldo César, coluna de Betel, departamento de louvor, tanto de manhã como à noite, irmã Rayane e o irmão Veridiano estão no momento de louvor na sexta-feira. Então preparem o louvor cada um, em nome de Jesus. Na mídia, irmã Emily ofertou as oportunidades em casa de quem está dirigindo, e a pastora Adriana Freitas trazendo a palavra. No domingo eu quero pedir à igreja, irmãos, eu sei que não são todos, mas tem alguns que, hoje é culto de homens, não vou não. Hoje é culto de jovens, não vou não, irmãos. A gente procurou fazer dessa forma para que no domingo cada departamento, cada parte da igreja fosse honrada, exceto o primeiro domingo, que é a Santa Ceia, mas aí tem o culto de missões no segundo domingo, no terceiro domingo, que é o dia de hoje, tem um culto de varões, no final, no último domingo é o culto de jovens. Eu peço primeiramente vocês, esposas, honrem seus esposos, né? Tem muita esposa que falta no culto de varões, irmão, no culto que é para estar os irmãos lá um junto do outro, né? Os filhos, a igreja. Não, irmãos, se nós não se juntarmos para fortalecer isso, fica difícil. Então, não, hoje é culto de criança, de jovem, não, culto de jovem também é culto, irmão. Culto de Senhor também é culto de Senhor. As mulheres já têm toda semana um culto específico. Então, em nome de Jesus, vamos priorizar mais. Então, no domingo 28, a operadora Patrícia está dirigindo o culto de jovens. Na recepção, diaconisa Josiane e cooperadora Cícera. Lá na portaria, o cooperador Francisco. No som, o irmão Jefferson. O departamento Gide do Rei aqui em Luva. As oportunidades para louvor e para ofertório vai ficar em cargo da dirigente. E trazendo a palavra, irmão Alan Marcos. Amém, irmãos? Todo mundo ficou ciente? Se tiver alguma dúvida, depois olha lá na partezinha, você vai tirar dúvida. Amados, nós temos tudo para ser mais do que vencedor, feliz, abençoado em tudo. Quando a gente olha para esse texto, logo de cara, o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que não existe nenhuma condenação. Todo aquele que está em Cristo Jesus já foi perdoado. Eu não sei como você entrou aqui, sei como o inimigo possa estar tentando lhe atacar, mas eu posso dizer, baseado nessa palavra, se você está em Jesus Cristo, não tem nenhuma condenação do inferno que possa prevalecer sobre a sua vida. Não há condenação, não existe uma falha que seja, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, nos limpa, nos lava. Também aproveitando, saudando os irmãos que estão pelo YouTube, Deus abençoe grandemente. Certa feita eu estava vendo uma narrativa de um pastor e ele tinha se afastado da fé. Muitos se afastam porque o inimigo ganha espaço, e o maior espaço que Satanás ganha, às vezes no ser humano, é dentro do coração. E se você não vigiar, o diabo trava você de dentro para fora, e o coração deve ser guardado. E aquele pastor se afastou. Hoje, quando você evangeliza, não sei se as irmãs essa semana ouviram alguma coisa nesse sentido, mas quando você evangeliza, a maioria das casas são pessoas afastadas e que por uma forma ou outra, por uma situação ou outra, está magoada com a igreja, com pessoas, coisas. Muitos crentes, muitos mesmo.
E aquele pastor se afastou do evangelho. E ele passou de frente de um local onde o diabo estava sendo invocado. E naquele momento, ele estava se sentindo que ele não era digno de colocar a mão na cabeça daquela pessoa que estava possessa. Até hoje a gente está vendo que as leis agora estão querendo até impedir que você ore, né? Até a expulsão do demônio agora está sendo barrado em alguns lugares, né? É sério. E aquele homem, ele disse: eu estou em pecado, mas se eu pedir perdão a Deus, se eu pedir perdão, Deus vai me ouvir, porque quando ele está naquele recipiente, naquele lugar, ou naquele recinto, melhor dizendo, o diabo diz: ele pertence ao homem lá de cima. Olha só, quando ele está lá, achando que Deus não estava mais vendo ele, que ele não servia mais de nada, o diabo grita dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Você é do homem lá de cima. Ele é em pecado, todo errado, mas o diabo diz: você pertence a ele. Eu estava meditando agora há pouco pela manhã na parábola da ovelha perdida, e parece às vezes sem sentido. Como é que o pastor deixa 99 ovelhas lá e vai atrás de uma única ovelha? Como é que ele faz isso? Parece até algo sem lógica, mas quando você vai meditar nessa palavra, aquela ovelha é eu e você. O pastor é Deus, e é Deus dizendo para mim e para você: eu não abro mão de você. Eu sei dos seus defeitos, eu sei das suas limitações, mas também sei que você é único, que você é especial. Eu não abro mão. E ele vai atrás, ele insiste. E aquele pastor, quando escuta o diabo dizer que mesmo ele em pecado, ele ainda pertencia ao homem lá de cima, ele dobra o joelho, diz: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, mas o Senhor é meu Pai. E ele, quando se levanta daquela oração, olha para aquele homem que estava possesso e diz: demônio, no nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia da vida dele, e o demônio cai por terra. É por isso que eu começo essa mensagem dizendo: não há condenação para quem está em Cristo. Agora, quando nós meditamos na palavra, escute bem, escute, é impossível. Paulo vai dizer aos Romanos no verso 3 que era impossível a lei, visto que a lei tinha algumas enfermidades nela, era impossível a lei, aleluia, salvar alguém. Olha só, porque o que era impossível, visto que a lei, como era enferma pela carne, Deus enviando seu filho, a semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na sua morte. O que era impossível ser limpo pela lei foi limpo pelo sangue de Jesus. Não tem pecado, não tem nenhuma maldição, não tem nenhum problema, não tem nenhuma acusação do diabo que o sangue de Jesus não limpe. Aquele homem tem uma mania de tudo na casa dele, ele dizer: o sangue de Jesus cobre minha casa, o sangue de Jesus cobre meu casamento, o sangue de Jesus cobre a minha vida. E ele dizia sempre isso. E certa feita ele foi dormir, e por volta das altas horas um ladrão entrou na sua casa, e estava todo mundo dormindo, bem sossegado. E quando o ladrão entrou na sala, olhou para as paredes e estava tudo cheio de sangue. E o ladrão se assustou e disse: sangue. Foi na cozinha, foi nos banheiros, tudo cheio de sangue. Quando entrou no quarto, viu aqueles homens dormindo, viu o homem dormindo com sua esposa, meus filhos estavam todos eles cobertos pelo sangue. E o ladrão botou a mão na cabeça e disse: tem uma chacina nessa casa. Eu tenho que
sair daqui antes que alguém me veja. E ele ficou assustado, assombrado. Quando ele passa no outro dia pela casa, vê a casa normal e fica sem entender porque aquela casa estava toda manchada de sangue. Só que a gente já entende, o sangue não era um sangue de uma chacina, não era um sangue de assassinato, mas era uma casa marcada pelo sangue de Jesus, uma casa protegida pelo sangue carmesim de Cristo. O Senhor disse: olha, Moisés, sacrifica um cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais da casa, e o meu anjo vai passar, e toda casa que ele passar e ver ela marcada com sangue, será protegida, mas a que não tiver marcada não será. Então escute bem nessa noite, você tem motivo de sobra para se alegrar, você tem motivo de sobra para agradecer a Deus, porque a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde você coloca as suas mãos, está marcado, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo sangue de Jesus. Você está guardado, não tem condenação. Agora, escute bem, todos aqueles que estão em Cristo têm que mudar. Eu estava meditando sobre o jovem Samuel. Irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Samuel. Escute bem, eu não sei como você está, mas a palavra hoje, eu estou bem suave para pregá-la. E se eu fosse escolher alguém para pregar aqui, eu escolhi o Diácono Aldo ou o Eliano, que estavam todos animados no louvor, e eu ficava sentado só ouvindo, né? Estavam aí animados os irmãos também. Lá em Samuel, 1 Samuel, lá no verso 3, escute bem porque eu estou falando para quem está em Cristo, né? Está todo mundo aqui em Cristo, irmãos? 1 Samuel, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, verso 26. Eu tenho certeza que você quer crescer. Eu não estou falando crescer só no tamanho, eu estou falando crescer em tudo. E a Bíblia diz que o jovem Samuel ia crescendo. Só que a maneira como Samuel crescia, porque Samuel estava em Deus, estava em Cristo, o jovem Samuel ia crescendo e se fazia o que, irmão? Como é que está o texto bíblico aí? Ele se fazia? A igreja está com a Bíblia aberta, irmão? Estimável, agradável. Olha só, o jovem Samuel ia crescendo e ele era agradável. Ele era o que, igreja? Agradável para Deus e para os homens. Samuel era o que? Agradável. Então, a primeira coisa que eu falo aqui nessa noite, quem está em Cristo tem que mudar. Aleluia. Quem está em Cristo, a vida não pode ser mais como era a vida do passado. Tem que ter uma mudança, tem que haver essa mudança, e essa mudança em Cristo, ela não é uma mudança por fora, ela começa de dentro para fora. Ele vai nos moldando, nos tratando, vai muitas das vezes nos confrontando com coisas que outrora a gente achava que estava certo, mas quando nos confrontamos com Cristo, Jesus diz assim: não é assim não, irmão, não é dessa forma não. Então eu começo a olhar aqui, não há condenação para quem está em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que essa condenação não existe mais. Agora, quem está em Cristo, primeira coisa, é uma nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas ficam onde, irmãos? No passado. A Bíblia vai dizer, escute bem, eu não sei se alguém aqui nessa noite está com a unção da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, a dona Lorita, ela tinha uma mania muito grande de fazer o que, igreja? O que é que ela gostava de fazer, a mulher de Ló? Ela gostava do mundo, mas ela fez uma coisa que travou ela. Foi o que ela fez? Olhou para trás. A Bíblia vai nos falar no livro de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 9, verso 62, que quem põe a mão no arado e olha para trás
não é apto para o reino de Deus. Eu confesso que em muitos momentos, quando a gente lia essa palavra, a gente achava que esse olhar para trás era somente um significado de olhar para o passado, coisa desse tipo, e não tinha um significado maior. Quem trabalha com roça sabe que no passado, e até hoje ainda existe, eles colocavam um arado no animal, e o arado ele ia acertando o caminho. A pessoa tem que estar guiando o arado para que o risco que fosse fazendo na terra não saísse torto, saísse certo, bem alinhado. Então Jesus, quando ele está lendo essa palavra, diz assim: se você botou a mão no arado, se você foi chamado para o meu reino e você ficar olhando para trás, o caminho que você está fazendo na frente não vai dar certo, não vai ser rápido, vai entortar. Porque eu não posso mais olhar para trás? Porque o que passou já passou. O Deus que me chamou para consertar a partir do agora. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem, mas eu posso fazer melhor agora e mudar o meu amanhã com as atitudes do hoje. Então o Senhor está dizendo assim: não olhe para trás não, porque enquanto você olha para trás, você deixa de olhar para Jesus que está te dando a direção. Você deixa de olhar para o consumador da sua fé que está dizendo: caminha, continua, marcha, não desiste. Muitas das vezes nós vamos errar, vamos dar cabeçada, mas Jesus está dizendo: continua com o arado na mão, continua, porque uma hora você aprende, uma hora você alinha esse caminho, uma hora você entra dentro da minha vontade, uma hora você vai estar apto para aquilo que eu quero para você. Jesus está dizendo: continua, porque eu não desisti de você, eu não desci do céu para morrer pela sua vida, para desistir por você por qualquer coisa. Não, há saída, há solução, há vitória, há mudança. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. E olha o poder que a palavra diz: tudo se faz novo. Porque está deixando o diabo te acusar de coisa que passou-se há 20 anos atrás, meu irmão. Está repreendido. Porque está deixando o diabo trazer um passado que Deus já jogou na lata do lixo. Está repreendido pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que se você der lugar, você vai sair daqui cheio da presença, cheio da virtude, cheio de fé, cheio da graça, e vai sair daqui abençoado mais do que entrou. Pastor, quem está em Cristo, aleluia, quem está em Cristo, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 4, é só você voltar a folha: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Crucifica essa carne hoje, irmão. Crucificar a carne não é fácil não, mas é necessário. O que é que você precisa renunciar hoje para que Jesus te encha mais? O que é necessário que você coloque para fora de sua vida? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sigamos mais o pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Aleluia. Nós não somos escravos como no passado, dominados por uma coisa ou por outra. Não, somos livres, libertos, salvos, transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor João, quem está em Cristo não anda segundo a carne. Irmãos, eu tenho que falar dessa forma porque infelizmente há muitos ainda que não aprenderam a andar em espírito ou não querem. Por que, pastor, o senhor diz dessa forma? Porque as atitudes, na hora que tem que mostrar que é diferente, sempre são o contrário. E a Bíblia vai dizer que quem é de Cristo não anda segundo a carne mais. Como assim, pastor? O que é um crente que anda segundo a carne? Um crente que anda segundo os princípios
princípios da carne e não segundo os princípios de Deus. A Bíblia vai nos falar isso em Gálatas 19, 5:19. O cristão carnal, eu costumo dizer dessa forma, o cristão carnal, aonde ele chega, ele arruma problema. E não é porque alguém faça ele ser isso aqui, não, é porque qualquer conflito que vem sobre essa pessoa, ela não enxerga através dos olhos de Cristo, ela enxerga sempre pela carne. Ela não consegue perceber que muitas das vezes uma situação contrária é uma oportunidade que Deus está dando de crescimento. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:19 que as obras da carne são manifestas. Adultério é obra da carne, fornicação é obra da carne, impureza é obra da carne, lascívia é obra da carne. O que é obra da carne, pastor? Verso 20: idolatria é obra da carne, feitiçaria é obra da carne, inimizade. Olha só, se eu estou em Cristo, eu posso ser inimigo de alguém, irmão? Inimizade é forte, né? Né, Davi? Ai, Jesus. Inimizade. Ainda bem que o cameraman está virado para ele, né? Não ia pegar uma cena. É forte. Qual a inimizade você tem? Olha, eu estou na igreja, mas eu não falo com o irmão fulano. Eu estou na igreja, mas eu não gosto do cigano. Eu estou na igreja, mas eu não me dou bem com aquela pessoa. É obra da carne. Porque nós, no final das contas, vai comer no céu ou não. O que é obra da carne, pastor João? Contenda. Tudo que vai fazer tem que ter uma briga antes. Essa briga é para batizar. A briga é para batizar o que vai fazer para Deus. Não, eu vou fazer para Deus, mas primeiro tem que ter uma briga para mostrar que eu estou vivendo de acordo com a carne. E Deus fazendo assim não me agrada. Eu me lembro de umas situações que eu já vi aqui. Eu confesso, irmãos, que em algum momento eu não quis nem tomar nem a sopa nem comer do bolo. Porque para fazer a sopa e fazer o bolo tinha que ter uma briga primeiro. E não vou nada comer dessa sopa nem tomar desse bolo, fazer ter dor de barriga, está repreendido. Porque se é para fazer para Deus, tem que ser feito da melhor forma possível. A coisa é tão séria para Deus que eu paro para pensar assim. O templo de Salomão, irmão, é magnífico. O que tinha de mais magnífico de construção, eu posso dizer, o templo de Salomão? É algo tão magnífico que a réplica dele em São Paulo leva turista para ver como é que o templo é feito. E a Bíblia diz que nem barulho de martelo tinha. As pedras vinham tudo certinho para ser carregadas, não havia barulho. E quem trabalha com construção sabe que construção tem barulho. Mas nem barulho se fazia porque estava fazendo para Deus. Estava fazendo para Deus. Quem anda na carne vive fazendo o quê? Cheio de ciúme. Rapaz, por que você está com ciúme do irmão? Se o mesmo pai que é dele é seu, ele me usa também, deixa ele usar. Está com ciúme por quê? Porque o irmão está pregando, deixa ele pregar. Porque o irmão está cantando, deixa ele cantar. Deixa o irmão se destacar, o irmão naquilo que Deus chamou, porque ciúme não vem de Deus. Embora a Bíblia deixe claro que o Espírito Santo tem ciúme de nós, mas não é um ciúme que nos causa nenhum mal, é um ciúme de zelo. Mas esse ciúme que está falando aqui é um ciúme maligno, de querer trabalhar contra, de querer fazer o contrário. Não, Deus usa você, Deus usa o irmão, Deus usa a irmã, Deus usa o menino, Deus usa a criança, Deus usa o dirigente, Deus usa o pastor, Deus usa quem Ele quiser, Deus usa quem passar lá na rua, Deus usa os pássaros, Deus usa a natureza, Deus usa. Se Deus quiser fazer um culto só com as crianças
amanhã você botar um estudinho adulto sentado para ouvir, ele vai, a gente vai ficar todo mundo chindo ouvindo, me dando glória. Pastor, as obras da carne, ira. Por que essa ira no coração, mano? Você é nova criatura, por que está com raiva? Tanta gente morrendo aí de pressão alta, com problema de pressão, tanta coisa, porque só me viraram. Raivoso. Obra da carne, qual é, pastor? Peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais nenhum temor nos declara. Como também já antes nos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque está em Cristo, mas ainda não é uma nova criatura. Está vivendo pela carne. O apóstolo Paulo vai insistir em falar dizendo que Deus não se agrada de crente carnal. O versículo adiante vai falar, verso 14, porque todos os que são do Espírito são guiados pelo Espírito de Deus. Mas você vai ler, escute só. Louvado seja o Senhor. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não agrada? Porque Deus está olhando e dizendo assim, não. Meu Espírito não pode habitar aí. Meu Espírito não pode fazer morada em você, porque você não está andando conforme a minha vontade. Quando Deus se agrada do homem, olha só, Deus olha para Israel, e a Bíblia vai dizer que o Senhor se agrada tanto, tira Israel do Egito, humilha seus deuses, todos os deuses do Egito foram humilhados, até Faraó, e Deus diz assim, olha, eu vou mandar vocês agora para uma terra, a terra que eu vou dar a vocês de presente. Capítulo 14 de Números, o povo vai. Só que quando o povo volta, eles voltam reclamando. Eles voltam reclamando que o Deus que tirou ele do Egito, que humilhou todos os deuses de Faraó, não podia dar ele da terra, porque lá tinha gigante. Irmãos, é uma visão tão tremenda, porque Deus abriu o mar, Deus mandou 10 pragas no Egito, Deus faz o povo passar pé enxuto, e agora aquele mesmo povo que viu todo esse milagre está dizendo assim, é impossível a gente vencer esses amalequitas aí, porque não tem condição não, vamos devorar. Mas no meio daqueles 12 príncipes, tinha 2 diferenciados. Sempre tem crente que Deus olha assim e diz assim, me agrada. Deus se agrada de você, meu irmão? E eu não estou falando, escute bem, dentro da congregação é bom dar glória, é bom louvar, é bom ouvir a palavra, é bom. Mas Deus se agrada mais é quando está nos vendo no secreto. É quando os olhos de ninguém está sobre você, mas os olhos dele estão. É no íntimo. E lá tinha um homem com o nome de Caleb. Eu quando olho para Caleb, se eu fosse fazer uma comparação de Caleb aqui nessa noite, irmão amado, eu poderia dizer que Caleb é o Senhor. Pela idade, pelo tempo. Então, acho que um Caleb mais novo. Imagina o Senhor aí nos seus 40 anos de idade, cheio de vigor. E está lá no meio do povo, todo mundo dizendo não tem jeito, e Caleb dá um grito, ei rapaz! Livro de Números 14, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, olha só, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Olha só, Ele nos porá nessa terra, nos dará a terra que manda leite e mel, e não somente nos dará, aleluia, ele vai dizer assim, então somente não seja rebelde contra o Senhor, e não tem mais o povo desta terra, porque são eles nosso pão, mano. Vai ser como pão, vamos comer como se estivesse comendo pão. Olha o que o Caleb está dizendo. Se Deus se agradar, a vitória é certa. Se Deus se agradar, a porta abre. Se Deus se agradar, o diabo cai por terra. Se Deus se agradar, tem cura, tem libertação, tem salvação, tem restauração. Se Deus se agradar, Ele renova quantas vezes for necessário. Só que quando o crente é carnal, ele nunca olha pelos olhos do Espírito. Ele sempre vai
cuidado pelos olhos da carne. Irmãos, eu nunca vou deixar de falar desse milagre, porque é um milagre que está vivo nesse ministério. Como não agradecer a esse Deus que visita sonho? Visita sonho. Porque em uma semana eu não tinha dinheiro para comprar o terreno dessa igreja, e na outra semana Deus visitou o sonho da dona do terreno e disse: venda com o dinheiro que ele está na mão. E nós compramos. Enquanto em uma semana o coração do antigo dono estava fechado, na outra semana Deus abriu. Porque esse terreno foi comprado com 3 mil de entrada e 47 parcelas de R$1.000 divididas na promissória. Me diz aí no dia de hoje, onde você compra alguma coisa na promissória? Me mostra aí, sem juros, sem correção, sem nada. E sabe onde nós compramos? De joelho no chão. Porque quando eu fiz a terceira proposta para o Robson, eu não podia ir no sonho da mãe dele não, mas Deus podia. Eu não conhecia a mãe dele não, mas Deus conhecia. E Deus visita o sonho daquela senhora e diz: olha, eu sou o Deus do pastor João, e ele quer comprar aquele terreno, e eu dei o terreno para a igreja, e venda o terreno para o meu servo, porque lá será a igreja que eu prometi dar na mão dele. Olha só, irmão. E ela no outro dia está contando para o filho o sonho que Deus foi até ela, disse que é para vender, e um dia, 2 depois, Deus recolhe ela. Quem é que faz isso, irmão? Se não for o Deus de Israel, se Deus se agradar, a porta não se abre, não, ela está aberta. Escute, se Deus se agradar, tem cura, tem libertação. Aquele pedido que você está pedindo, Deus está dizendo: se eu me agradar da tua vida, te dou, te dou. Deus faz. O quadro. Sabe um texto que me chama a mente? É quando os soldados de Nabucodonosor vai falar com Jeremias. Jeremias estava tão solitário, a cidade já tinha pegado fogo. Aos oficiais diz assim: és tu, Jeremias? Se é, só ele fica ali que quem tiver com ele. Porque assim, Jeremias, escuta, as tuas palavras no nome do teu Deus são ouvidas lá no nosso reino. E nenhuma cara caiu por terra. Olha, irmão. O ímpio reconhecendo que Deus era Deus na vida dele. Aleluia. O ímpio olhando assim, dizendo: Deus, de fato habita nesse homem aí. Ninguém toca nele não. Olha só, irmão. Quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que possa nos impedir. Nada, nada, absolutamente nada. Eu estava vendo agora, anteontem, um testemunho. Esse homem, ele abriu mão da sua vida secular e foi orar no monte. Subiu para o monte para viver orando no monte. E ele está orando no monte, e Deus brava no coração dele, dizendo: desça e vá lá na minha igreja, porque tem algo que eu quero lhe mostrar. Ele desce, chega na igreja, 5 de oração. 5 de oração. Maior festa na igreja, aquele rebuliço, aquela coisa toda. E ele muito discreto, com terno de vista. Olha só. Chegou para o pastor e disse: ó, pastor, Deus me mandou vir aqui, porque quem está falando na boca daquela profetisa não é Deus, é o diabo. E o pastor disse: que nada, essa mulher profetiza há muitos anos aqui na igreja. Essa mulher, ela fala muito e muitos irmãos são abençoados por ela. Ele disse: pastor, eu estava no monte, Deus me mandou vir aqui, porque quer libertar essa igreja hoje e tirar ela da mão do diabo. Olha só. O pastor teve medo. E ele disse: pastor, eu não vim escandalizar a obra, não, eu vim fazer só o que Deus mandou vir aqui para dizer que essa mulher não está falando por Deus, é o diabo que está falando nela. E o pastor disse: então, se é Deus que está falando em você, vai lá e bote a mão dela. E ele parou e Deus disse: pode ir, meu filho, vá, eu estou com você. E ele foi cheio do Espírito.
Não precisou chegar perto da mulher. Quando ele se aproxima, os 3 passos da diabo grita: o que tu viesse fazer na minha igreja? E aquele homem cheio do Espírito Santo disse: sai, Satanás, porque tu não tem mais espaço aqui. Tu perdeu, sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito, quem anda em Espírito, aonde ele chega, o diabo tem que partir retirada. Aonde ele pisa a planta dos seus pés, a mão de Deus está ali presente. O Senhor está dizendo: ande no Espírito, ande segundo a vontade do Senhor, ande na visão dele, tire a carnalidade de perto de você, tire as coisas que estão afastando o Espírito de Deus de te encher da graça. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui no meu coração: filho, diga para a minha igreja: há muito tempo eu entro nessa casa querendo batizar com fogo, mas eu não encontro ainda na posição que eu quero. A questão não é o Espírito querer batizar, é você abrir mão de viver segundo a carne e viver segundo a vontade dele. Como foi teu dia hoje? Como está tua mente agora? Como está teu coração? Quem é guiado pelo Espírito? Quem é guiado pelo Espírito aqui, irmãos? Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Eu preguei sexta-feira sobre Daniel. Vocês que estão aqui ouviram? Aquele menino tinha tudo para fazer igual aos outros. 17 anos. Se eu fosse olhar um Daniel aqui, eu olhava entre Davi, Rian e o Romero. São jovens que tem o Vinícius também ali. Eles tinham tudo à disposição deles. Eles podiam comer o que quisessem. Vocês imaginavam vocês 4 aí chegando numa cidade e alguém dizia assim: olha, se vocês quiserem mulher, pode namorar à vontade. Tem morena, tem galega, tem azul, tem branca, tem de toda cor. Se vocês quiserem se encher na glutonaria, se encha, como o que quiser. Se vocês quiserem viver do jeito que vocês quiserem fazer. Olha, vocês querem pintar o olho de preto, pinta. Quer pintar de azul, pinta. Quer pintar o cabelo igual o calango de banda de lado, pinta. O que vocês quiserem, ninguém vai pegar no pé de vocês. Já pensou? Vocês vão ter trânsito livre. Aí Daniel olhou assim e disse: quero não. Vocês não são descolados. Já pensou uma proposta agora? Vida quentinha do inferno. Vou lá. Vocês querem ter muitos seguidores, quer ser um cara na internet, ser deslocado, descolado? Eu vou dar tudo isso a vocês: mulher, droga, prostituição, sexo, dinheiro. Eu só quero no final a alma de vocês. Porque era isso que o Nabucodonosor estava querendo. Tem tudo, mas no final eu quero a alma. E Daniel disse: não, meus princípios são inegociáveis. Vou viver pelo Espírito. Vai doer, vai. Porque a carne, as oferendas do mundo cheiram ou não? Imagina, refeitório de Nabucodonosor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias com a bandeja de legume, passando na fila da carne assando. Olha só, filé, contra filé, carne de porco, carne de todo jeito, tudo lá assando e cheirando aqueles temperos. E eles passando e um olhando para o outro e fica firme. Come legume aí. Quantos não disseram que Daniel era besta, que era todo? Aí Daniel está jogando tua juventude fora, Daniel. E aí Ananias, Misael e Azarias, vocês são todos demais, vem para cá, vamos se divertir, vamos curtir a vida, vamos fazer tudo. Eles disseram: não, eu vou andar segundo o Espírito. O tempo passa, 3 anos aproximadamente passa, e aquele rei que parecia ser bom agora tem um sonho que os carnais não podem decifrar. E o rei agora quer aquilo que ele deu, porque ele deu comida durante 3 anos para os amigos, aqueles mordomos lá do rei, só não Daniel e os amigos não comeram. E o rei diz o quê? O rei diz: olha, eu sustentei esse menino aí o tempo todo, e agora quem não vier até mim e dizer o sonho que eu
sonhei, o significado dele morre. Só que nós só queremos aquilo que a gente planta. É assim ou não é, irmão? Daniel estava plantando o quê? Santidade. Daniel estava plantando aonde? No? Levanta a mão se você quer plantar no Espírito. Daniel estava plantando no Espírito. Quem planta no Espírito colhe vida eterna. Quem planta no Espírito, irmão, colhe sempre para Deus. Daniel estava plantando no Espírito, e a Bíblia diz que Deus dá para Daniel sabedoria, inteligência, visão de sonho. Dá para Sadraque, Mesaque, Abednego sabedoria e inteligência. Passam-se os anos e o rei tem um sonho, tem uma visão. E quem é que tinha o discernimento? Quem é que tinha o Espírito? Quem é que tinha a presença? Daniel. A Bíblia diz que o rei manda matar todo mundo. E Daniel disse: me dê tempo para eu falar com meu pai, que eu sei quem revela. Eu sei quem revela o profundo e o escondido. Eu conheço um Deus que revela, irmão, pode estar escondido debaixo de sete chaves, mas Ele revela, Ele tira para fora, Ele mostra. Ele arranca todo mal, Ele dissipa todo mal. Esse Deus é o nosso Deus. Ele revela mistérios. O rei diz assim: não vou te dar muito tempo não, só vou te dar um dia, Daniel, uma noite. E Daniel ora ao Deus do céu, e Deus diz: Daniel, o sonho é esse, é desse jeito, é dessa forma. Sabe por quê, irmão? Porque quem anda com Deus não é envergonhado. Quem anda com Deus não é envergonhado. Então o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne. Pastor João, sabe qual é a minha maior dificuldade hoje, irmão? Eu não me canso. Eu não me canso por causa de trabalho. Estava lixando meu carro. Dá uma lixada lá na para-choque dele. Amanhã eu lixei o resto. Passei a lixar grossa, mas eu passo a lixar fina. Eu estou aí, eu pinto mesmo. Ali, pode olhar lá. Tirei o mondrogo tudo de diante. Eu quero que esse carro velho nada no volta, vou lixar lá agora, deixando. Ia atrás na guitarra do lado, eu lixava do outro, e vamos embora. Não tenho medo de trabalhar. Mas sabe o que cansa? É você às vezes ter que estar ali, de uma certa forma ou outra, porfiando com o carnal, com alguém que não tem enxergado como Deus quer que enxergue. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo: filho, enxerga conforme a minha vontade. Irmãos, será? Esses meninos bonitos são todos meus filhos. Essa menina bonitona aí, ó, parece com o pai primogênito, aí o menino da Natan está em casa. Vocês acham que o pai de vocês é doido? Fala sério, vocês acham que o pai de vocês é doido? Né? Quem acha ele doido da vida? Não, o pai não é doido piruta, doido pitolado. Você me acha doido branco? Alguém aqui me acha doido? Não, fala sério. Pode dizer, porque a Bíblia diz que a palavra da cura é loucura. Por que eu estou falando isso, gente? Preste atenção nos assuntos que são abordados nesse altar. Preste atenção nos assuntos que são abordados. E se algum assunto que é abordado aqui, ele é abordado fora de algum contexto. Ou se aquilo que nós trazemos para esse altar, nós não damos as provas tanto na Bíblia, como nos acontecimentos em volta. Será que, escute bem, será que o pastor irmão é um quadradão que está dizendo que é um pecado absurdo o cara assistir o jogo do Brasil? É isso que eu estou falando? Foi isso que eu falei? Não. O que eu falei é que hoje há um portal aberto, porque infelizmente depois de tantos e tantos anos a nossa seleção consagrou a camisa dela para o capiroto. E aí, eu estou mentindo? Não, irmão, não sou eu só que estou falando não, são diversos líderes, até quem não é crente. E sabe o que eu vejo, irmão? Tem gente que não é crente que diz assim: eu não quero nem a pau dessa camisa, e os crentes usando. Quem está cego não quer usar, e quem está com camisa está usando. O que foi o seu pai falou para mim? Veja se o que eu
Agora você é que decide, a casa é sua, a vida é sua. Eu não quero não para a minha vida não. Eu já saí desse lugar, desse mundo, eu quero saber de perturbação. Irmãos, medita. Hoje há uma briga de trevas e luz terrível. Até dentro das igrejas hoje tem bruxas escondidas, irmão. Sabia disso? Que até nas igrejas tem bruxa frequentando. Irmãos, e o alvo? Não pense que o alvo é diferente, não. É alma, salvação. Eu passei pelo pastor, não vou dizer o nome, o senhor sabe quem é. Rapaz, aquele cara estava endemoniado, ele olhou para mim com raiva, com ódio. Eu disse, sai dele, está repreendido, Satanás. Eu não tenho nem nada contigo, eu tenho, está queimado, eu passei no carro. Ele olhou para mim, irmão, se ele pudesse me fuzilar, nem me fuzilar. E eu não sabia, ele estava me dando ódio de mim. Eu vi o cabelo do olho do cara. Eu digo, Jesus está repreendido no nome de Jesus Cristo. E foi porque eu falei mal, porque eu disse nada, não. Sabe por quê? Porque o inimigo, quando vê você e eu de pé, ele quer derrubar mesmo. E os caminhos que ele estava andando não é correto. Não tem nada a ver. Você está por fora, irmão. Eu ainda não era nem crente, como eu sou hoje. E eu começando a namorar com a Adriana. Eu ia para a casa dela, mesmo jeito da vida aí agora, apaixonado, né? Aí ia para a casa da namorada e vinha. E em uma dessas idas e vindas descendo ali pela Grota da Raposa, passei por uma irmã que foi liberta aqui. Aquela irmã estava incorporada na Pombagira. Eu já até falei o nome dela da oportunidade, não vou falar não. Aquela irmã falou e ficou gravado na minha mente até hoje. Ela disse assim: a sorte da Dina, que a Diana chamava de Dina, a sorte da Dina é ele. Bem assim, ela endemoniada com a Pombagira. Eu nem me toquei que era Pombagira, eu não tinha esse conhecimento. Demoniado, você está por fora, irmão. Tem seta que é lançada que você nem imagina. Às vezes a pessoa está mandando uma seta pegando na sua mão ou na minha. O que eu digo, eu vou terminar a mensagem. Antes de você julgar o profeta ou a mensagem, analise as fontes. Se o que a gente está falando segundo a vontade de Deus, ou segundo o que o mundo está ensinando a ele. De uma coisa eu tenho certeza absoluta. Nós, mesmo sendo um rebanhozinho pequeno de Jacó, a gente está firme de pé. E eu posso dizer a você, sabe por que eu não insisto muito e não piso muito no pé? Se eu quisesse, eu vou me permitir falar essa loucura. Se eu quisesse, eu já tinha feito um empréstimo para terminar essa igreja e deixar ela pintada de ouro. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu prefiro andar na prudência. Não é porque a igreja não tem crédito, não. Crédito a igreja tem de sobra. É porque eu prefiro ser prudente. Eu prefiro dar um passo de cada vez. Dar um passo de cada vez. Mas se eu chegar nessa cidade, onde eu chegar e dizer assim, foi o pastor irmão, eu tenho certeza que eu chego aqui e encho essa casa de material. Mas para adiantar o quê? Só para se amostrar? Não. Então vamos um passinho do caranguejo de cada vez nas nossas posses, fazendo conforme Deus quer. Porque essa igreja é limpa. Sabe o que é limpa? Sem mancha. Eu ando aqui despreocupado. Eu fui comprar, me perdoe falar, mas eu sou de falar mesmo. Eu fui comprar um Mike Lube e uma tinta spray. A tinta spray foi R$22 e o Mike Lube foi 15, dava 37. O rapaz que anotou, lá no papel 27. Eu vou pegar você, né? Vou pegar você pelo pescoço. Vê se eu fico ligado. Vou pegar você lá na chapuletinha. Um que ficava aqui, que deu a chapuletada, foi eu, deu uma paulada que ele caiu. E o outro deu uma matou ali, caiu dentro da água. Você vai ver, você não morre. Você está gritando aí. Está na internet. Aí eu cheguei, fui
pagar, quando eu fui pagar, eu vi o recibo lá. Aí eu disse assim, bem alto, lá no caixa, é quanto? Aí o rapaz do balcão disse, é 37, tá, você anotou 27, né? Fui lá, paguei os 37. Só que quando ele está lá, escondidinho no caixa lá da menina lá, aí ele disse assim, nem avisa. Eu posso até ter 6 olhos, mas o ouvido é bom, irmão. Às vezes eu fingo que não estou ouvindo, mas eu escuto muita coisa. Aí eu disse, rapaz, eu entrei no carro, fui para casa. Quando eu sentei no carro, eu liguei o carro, não sei se esse cara disse comigo isso, que eu quero ficar com 10 reais dele. Será que foi comigo mesmo? Eu ainda gritei. Eu disse, mas está certo? Embora. Por resolver meus problemas. 2 dias depois, eu fui um dia depois, volto, eu lá, estava ele lá no carro, e a menina. Eu disse, meu filho, a propósito, vem cá. Foi, eu digo ontem. Foi no outro dia, eu digo ontem, eu vim aqui, comprei isso, comprei aquilo. Você anotou errado. Eu falei alto para você ouvir que estava errado o preço. E você cochichou baixinho ali e nem avisa. Olhe para mim, meu filho, para a minha cara. Se eu tenho capacidade, eu vou ter esse caráter de ficar com 10 reais seus. Não estou com o senhor, não. Eu digo, pronto, porque meu nome é o Fio Zero, viu? Meu nome eu estou aqui para zelar. Não vou não deixar ninguém me manchar com nada, não. Não, o senhor me perdoe e tal. Se foi a intenção dele ou não, mas eu entendi que foi comigo. E fui lá na hora. Porque, irmão, a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. E já passei do tempo que eu andei conforme o curso desse mundo, olhando segundo a vontade de Deus, segundo os princípios que vem de Deus. Então a palavra é essa. Faltam 4 minutos. Se vocês me permitirem, eu vi as crianças louvar com tanta graça. Vamos louvar de novo, né? Amém? Eu vi um sorriso ali, né? Tudinho para que voltar novamente, né, irmão? Louvar o Senhor, porque Deus é bom. A Bíblia diz, irmão, olha, eu não sei vocês, mas na quarta-feira eu fiquei com dó e fiquei chorando ali por dentro. E disse, mas rapaz, com esse pastorzinho aqui, ele não estava aguentando muito saco, irmão. Quem assistiu a peça na quarta-feira? Ele não estava aguentando muito saco mais, não fez? Não quer ser pastor? Ele estava pesado aquela bagagem. E a Valentina só da intercessão, mas todo saco nas costas dele, ele não vai pegar nenhum para ela. Não vai cantar o que, cara, hoje? Então, salve a igreja que participou. Quando a igreja ficar de pé. Peço que a igreja fique de pé. E fica calado não ganha. Pensa no céu. Quem paga a pinça? O glória é o José.
Amados, eu não sei vocês, mas eu saio daqui regozijado, porque Deus derramou da sua graça sobre essas crianças hoje. Eu sei que é culto de varões, mas Deus ele usa quem Ele quer, amém? Amém, amado? Todos são crentes, todo mundo crente, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Deus vai nos dar uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus Cristo. Irmão, quando você estiver orando, apresente esse hospital da cidade aqui, pelo amor de Jesus. Passei 3 horas, nem raio-x tem aí mais. Até o ar-condicionado está. Misericórdia. Olha, pense, rapaz, o negócio é sério, é um descaso. Se o cara não conhecer aqui, se não tiver dinheiro para particular, está arrumado. Está arrumado. A mulher disse, olha, eu dou só uma resenha mesmo. Aí passou o enfermeiro, aí disse, é porque está dando interferência lá dentro. Eu disse, hoje quer o quê? É telefone, é? Está dando interferência para atender. Eu disse, quer o quê? Meu irmão, é muita coisa. A gente está sofrendo. Então, vamos orar para Deus, né? Pelo menos dar um aperto nesses políticos, ver se orientar na vida, né? Senhor Deus, que Pai poderoso e santo, te damos graça, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, nos livrado de todos os males. Pai, leve em paz a tua igreja para uma semana de bênção, de vitória. Que o Senhor, meu Deus, se faça presente em nossas vidas, guardando, livrando de todo mal. Te peço, te agradecendo por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. Uma boa semana para todos em nome de Jesus.